Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à primeira edição de Conversas em Contraponto. Eu sou a Salomé Fonseca e estarei à conversa hoje com o jovem compositor Nuno Lobo. É licenciado em composição pela Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo e mestre em composição pelo Conservatório de Amsterdão. Durante o ano 2020 foi jovem compositor em residência na Casa da Música e professor convidado na Fonte School of Fine and Performing Arts em Tilburg. É um compositor especialmente interessado em música instrumental e vocal e em formatos artísticos interdisciplinares. Procura inspirar-se em narrativas surrealistas que influenciem essencialmente o seu processo composicional, mas também o resultado sonoro. Com alguns prémios de composição ganhos, também mantém interesse na área da direção. Nuno Lobo, bem-vindo a esta conversa. Obrigado, Salomé. Obrigado também ao Rádio Clube da Feira pelo convite. É uma honra estar aqui convosco e estar aqui no vosso primeiro programa. Muito bem. Ora, o gosto é todo nosso. E vamos começar a nossa conversa também indo um bocadinho aos inícios, não é, da tua vida. Iniciaste os teus estudos musicais muito jovem, com 3 anos, não é? Se bem me lembro. E também cedo, tu começaste a dedicar ao fagote, que até depois podes explicar o que é, para quem não souber e nos estiver a ouvir não sabe o que é um fagote, até podes explicar o que é. Qual é que foi a primeira importância desses primeiros anos na tua carreira atual? Ora bem, estás certa, sim, eu comecei a estudar com 3 anos. Obviamente naquela altura não tinha poder de decisão, não fui eu que decidi estudar música. Parti um pouco da parte da minha mãe, a minha avó também andava a contribuir para essa ideia. Porque acho que ambas sempre quiseram aprender música quando eram mais jovens, mas nunca tiveram a oportunidade. E então passaram um bocado essa ideia para mim. E foi assim que tudo começou. Comecei a ter aulas no Instituto Orff do Porto. E a parte boa do Instituto Orff do Porto, creio que já não existe neste momento, mas na altura a parte positiva era que ensinavam música de uma forma muito lúdica. Tudo à base da experimentação, de brincadeiras, de jogos, e rapidamente ia-se aprendendo vários conceitos musicais já bastante complexos para uma idade menos avançada, digamos, mas sem nos apercebermos. E só mais tarde, creio eu, quando tinha já 10, 11 anos, é que mudei para a Academia de Música de Costa Cabral. E aí foi-me proposta a ideia de estudar fagote. E eu próprio não sabia o que era um fagote. Não fazia a mínima ideia. Aliás, até existe esta história engraçada em que, na primeira demonstração que eu tive de fagote, a minha avó perguntou à professora se aquele instrumento tocava as notas todas. Eu não tinha a certeza se assim, era um instrumento normal. Olhando para um fagote, ficamos sempre na dúvida, não é? Sim. Portanto, para os ouvintes que não sabem o que é um fagote, basicamente é um instrumento alto de madeira, um instrumento de sopro, e é mais comum ser-se visto nas orquestras. É um instrumento que está mais ou menos lá no meio, lá escondido, lá atrás. Ou avermelhado. Avermelhado, acastanhado, avermelhado, sim. E é um instrumento grave, diria eu, mas que tem várias possibilidades. E sim, foi então quando tinha 11, 12 anos que comecei a estudar fagote. E claro, a música fez sempre parte do meu percurso como é que se diz? Acompanhando o meu percurso escolar, tinha sempre a parte musical. Portanto, também esse lado lúdico desses primeiros anos, se calhar, do ensino da música, acabaram por fazer com que tivesse logo gosto, não é? Porque às vezes, quando temos os primeiros anos enquanto estudantes, às vezes até muito pequenos, e aquilo já é muito teórico, os miúdos perdem o interesse, não é? Sim, e também é importante esse lado mais lúdico e de fazer música em conjunto. Claro. Então tu, enquanto estudante de fagote, portanto fizeste o 8º grau, certo, em fagote, na Academia Costa Cabral, como é que surgiu o teu interesse pela composição? E porquê? Ora bem, eu creio que eu desde muito cedo sempre gostei de compor, de escrever as minhas próprias coisas, um pouco na brincadeira, sentar-me ao piano e escrever as minhas primeiras melodias, digamos assim. Mas só quando tinha 14 anos é que comecei a ter as minhas primeiras aulas de composição. Na altura foi com o professor Daniel Moreira, um compositor bastante conhecido aqui da cidade do Porto. E na altura aquilo o professor foi uma grande inspiração para mim, e foi aí
já com 14 anos que me apercebi que, afinal de contas, ainda existiam compositores vivos. Porque até então eu pensei que a cena de ser compositor era algo do passado, Exato. era dos tempos de Beethoven ou de Mozart, mas que já não existia. Uhum. E foi um pouco a partir daí que comecei a perceber-me que isso poderia ser um percurso possível. Uhum. E também um pouco com a ajuda do professor, na altura, comecei a dar os meus primeiros passos em direção a esse caminho. Uhum. E então, quando chegou ali a altura de decidir qual percurso tomar, quando tinha 17 anos, creio eu, escolhi, então, composição musical e entrei na ESMAI, na Escola Superior de Música e Arte de Espetáculo do Porto, no curso de composição. Uhum. E durante esses 3 anos, não é, da disciplina que, para quem não sabe, quem frequenta uma academia de música e faz até ao 8º grau, que é o considerado o 12º ano, há 3 anos de uma disciplina de análise e técnicas de composição, certo? Que foi também que tu tiveste. Exatamente. Houve assim algum momento, portanto, isto foi mesmo o início, certamente, dali dos primórdios da tua composição. Houve ali algum momento nessa altura que tenha sido mesmo assim marcante e de género, opa, é mesmo isto que eu quero fazer? Uma coisa que tenhas composto, até ao estilo de outros, né, que é muito o que se faz nessa disciplina, mas que tenha feito pensar, é mesmo por aqui. Não, o que eu sentia, acho que não houve assim nenhum momento muito específico, mas lembro-me que me sentia muito prazer em fazer o trabalho de casa para aquela disciplina, que é uma coisa que ninguém gosta de fazer, não é? Trabalho de casa. Trabalho de casa, sim. Mas lembro que já com aquela idade ficava até tarde, até às 2 da manhã, até às 3, a fazer trabalho de casa e às vezes a fazer extra trabalho de casa, porque ficava entusiasmado com a ideia de compor. Portanto, é difícil dizer um momento específico, mas creio que lentamente me fui apercebendo que gostava imenso daquilo e que não via aquilo propriamente como algo trabalhoso ou algo que me fosse roubar, como é que se diz, que me roubasse muita energia, era algo que eu fazia de forma fácil. Sim. Já agora outra questão que me surgiu agora, que é, na altura quando entraste em composição na ESMAI, tu entraste ao mesmo tempo noutro curso, certo? Aquele curso que uma pessoa diz que é um curso normal, não é? Apesar de todos os cursos são normais, não é? O curso de música é normalíssimo, mas tu na altura entraste noutro curso, ainda conseguiste fazer ali qualquer coisa em parceria durante pouco tempo, não? É verdade. Na altura entrei também na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, no curso de Ciências dos Computadores. E, portanto, durante um curto período de tempo eu estava a fazer 2 licenciaturas ao mesmo tempo. E na altura estava muito entusiasmado e muito confiante que ia correr bem, mas quando chegou ali a altura de dezembro, janeiro, começaram a aparecer os primeiros exames e os primeiros testes, ainda por cima eram faculdades diferentes, em sítios diferentes na cidade do Porto. Opostos. Comecei a perceber-me que não tinha qualquer disponibilidade de estar a fazer os 2 cursos ao mesmo tempo. E, portanto, chegou ali a altura em que tive que decidir só fazer música. Exatamente. E naquele momento foi um bocado chocante para a minha família dizer que vou deixar a parte de percurso, como é que se diz? Percurso que pode ser financeiramente estável, exatamente. mas vou seguir o meu sonho de ser compositor. E, portanto, foi... E nunca pensaste em eventualmente voltar ou fazer alguma coisa nessa área? Não, já não. Já não estás muito por aí. É uma área que eu continuo apaixonado, mas não me vejo a trabalhar das 8 às 5 num escritório, a fazer esse tipo de tarefas que um engenheiro informático ou um cientista de computadores pode estar a fazer. Portanto, perdemos um cientista de computadores, mas ganhámos um compositor, não é? Então acabaste por tirar a tua licenciatura na Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo, no Porto, e o mestrado, depois foste para fora e tiraste no Conservatório de Amsterdão. Ainda em Amsterdão, fizeste uma especialização em aplicação de ritmos carnáticos na música ocidental. Queres partilhar, para quem não faz ideia, primeiro para quem não sabe sequer o que é um ritmo, não é? Não sei se a gente saberá, e muito menos ritmos carnáticos. Queres partilhar um bocadinho connosco o que é isso? Claro. Ora bem, então esta questão dos ritmos carnáticos, isto era um dos programas de especialização que estavam disponíveis lá no Conservatório de Amsterdão. E era um programa que não era desenhado só para compositores, mas também para instrumentistas de todo o género.
E, no fundo, o que fazíamos lá era um estudo aprofundado de técnicas rítmicas ou conceitos utilizados na música carnática. Ou seja, música que é praticada sobretudo no sul da Índia, que é bastante diferente da tradição musical que é praticada aqui no mundo ocidental. Eu diria que a maioria da história da música é preenchida de exemplos em que a música é sentida numa subdivisão ternária ou quaternária. Digamos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Enquanto que na música carnática as crianças começam desde muito cedo a sentir a música em subdivisões mais complexas. Em 5, por exemplo, taragina, tom, tadinka, tadinka. Ou em 7, takadimi, takira, tadinka, takadim. Portanto, são divisões que para nós não são tão intuitivas, mas que para as pessoas que estudam música carnática torna-se bastante mais natural. Fácil. E, portanto, para mim foi uma lufada de ar fresco, porque fez-me descobrir 1001 novas formas de pensar no ritmo e, bastante mais importante também, ganhar confiança para escrever ritmos mais complexos para os músicos. Muitas vezes os compositores gostam de se aventurar e escrever ideias rítmicas muito complexas, e acho que é importante saber demonstrar aos músicos como interpretar essas ideias. Exatamente. Portanto, para mim foi uma grande oportunidade de aprender mais. Muito bem. Para quem nunca ouviu, se calhar, até música indiana, até porque no outro dia estávamos a falar precisamente nisso no âmbito do ensino da música, não é? Até da formação musical, da importância de haver o quão mais cedo possível haver essa abertura das crianças e essa disponibilidade para outro tipo de métricas. Às vezes nem até a métrica nós chamamos composta, né, de 1, 2, 3, 1, 2, 3, não é tão natural e as crianças, se desde cedo começarem a ouvir, mais facilmente a compreendem enquanto adultos. Depois de terminares o mestrado, mais ou menos pouco tempo depois, acredito eu, foste compositor jovem em residência da Casa da Música, em 2020, portanto no ano da pandemia, não é? Isso também é importante percebermos como é que um jovem compositor recebe a sua grande oportunidade, leva com uma pandemia em cima, uma experiência incrível, como poderia ser. Como é que surgiu esta oportunidade e o que é que tiraste dessa experiência? Sim, foi exatamente como disseste. Foi depois, pouco tempo depois de terminar o meu mestrado, surgiu esta oportunidade e para mim foi um pouco como um sonho tornado realidade, porque já estava fora de Portugal há 2 anos e ter esta oportunidade de trabalhar com grupos portugueses e portuenses da cidade onde eu nasci foi uma honra enorme. E, por um lado, era algo que eu já sonhava desde muito cedo, porque estudando música no Porto, estive sempre em contacto com a Casa da Música e fui cantar lá com o coro ou fazer atividades lá enquanto estudava. E, portanto, esta ideia de ter uma peça tocada na Casa da Música era algo com que eu já sonhava há bastante tempo. Mas depois veio um bichinho chamado Covid. Raios, pá, tantos anos para vir, não é? Exato, e decidi vir no ano em que estava na Casa da Música. O que foi... o que foi muito giro, porque no início senti-me um bocado frustrado com a situação, mas como toda a gente. E, de certa forma, isso até influenciou o meu processo criativo, porque lembro-me que houve uma altura, creio que em abril, digamos no início da pandemia, que era precisamente o período onde eu deveria estar mais ativamente a compor. Foi precisamente o período em que eu me fui um bocado abaixo e perdi um pouco a motivação, porque pensei, ok, estou aqui a trabalhar e a escrever música, mas para quem? Porque, no fundo, isto não vai ser tocado, não vai ser possível ser feito o concerto, etc, etc. Mas, felizmente, eu tive muita sorte, tenho a dizer isso, porque quando chegou a altura dos concertos, o meu primeiro concerto foi, creio eu, em outubro, Portugal conseguiu manter os casos a um nível baixo o suficiente para permitir que os concertos continuassem a realizar.
E, portanto, aos pouquinhos eu ia rezando e fui vendo as minhas peças a serem tocadas e foi uma experiência fantástica, porque pude trabalhar com músicos fantásticos e dentro daquele stress todo de ter vários músicos doentes dentro do grupo, de terem de arranjar substitutos, de ensaiarem em pouco tempo, de ensaiarem em distanciamento social. Então, para quem não sabe, um músico está habituado a tocar à beira de outro músico e ouvir as suas partes, tocar à distância é muito mais Não tem nada a complicado. ver. E, portanto, eu achei que fizeram um trabalho excelente em tão poucos ensaios e fiquei tão contente que depois, no fim, tudo pudesse ter acontecido. Muito bem. Então acabou por ser uma boa experiência, mesmo com uma pandemia em Sim. cima, não é? Deu para aproveitar. Sim. E falando um bocadinho na tua música também, porque foi isso que tu levaste até à Casa da Música enquanto jovem compositor. Na tua música é comum encontrarmos ligações com elementos distintos, como a literatura, como o cinema, fenómenos físicos. Como é que tu estruturas o teu pensamento composicional e como é que relacionas com diferentes elementos? Ora, isto é uma pergunta difícil, Uhum, mas eu gosto sempre de encontrar algum tipo de narrativa ou um conceito extramusical que sobretudo funcione como um combustível para a parte uhum, criativa. E muitas vezes essas narrativas estão só na minha cabeça, outras vezes eu passo-as de forma muito explícita para o título da peça, uhum, ou outras vezes podem ser encontradas de forma implícita no conteúdo musical, por uhum, assim dizer. Por exemplo, há 2 anos tive uma produção de uma pequena ópera na Dutch National Opera, uhum, aqui em Amsterdão, e era inspirada num texto do Alma Grande. Para quem não conhece, é um texto do Miguel Torga. uhum, E nesse caso, o texto ditou todo o conteúdo musical e a estrutura da peça, uhum, até o título da peça, não é? uhum, Mas nem sempre é assim. Por exemplo, recentemente tive uma encomenda pela Musique Rebal, aqui também em Amsterdão, em que tinha que escrever uma peça inspirada no quadro da Baba Yaga, do Kandinsky. uhum, E neste quadro, o quadro serviu apenas como inspiração para a aparência da partitura. uhum, A partitura está cheia de traços e figuras e símbolos que se assemelham muito ao quadro do Kandinsky. uhum, E, portanto, neste caso também o Kandinsky pintou sobre a Baba Yaga, este ser sobrenatural do folclore eslavo, e eu escrevi música sobre o Cucuruzo, um ser sobrenatural que eu próprio encontrei. ok. Aliás, para os mais curiosos, a gravação ficou disponível esta semana nas redes sociais e Uhum. foi interpretada pela pianista portuguesa Inês Lopes. Muito bem. Uhum, Que também tem que vir aqui, neste nosso programa, neste uhum. Inês. Portanto, isto para dizer Uhum, que cada peça é sempre uma aventura e um uhum, desafio diferente. exatamente. Será Hum. que podemos ouvir essa obra que mencionaste agora? Sim, claro que Será sim. possível? Uhum. Então, se calhar apresentas tu, Nuno, para quem nos está a ouvir. Portanto, recorda-nos a conversa com o compositor Nuno Lobo. Vamos ouvir a primeira, para quem não te conhece, esta vai ser quase a tua apresentação, não é? O primeiro contacto com a tua música. Então, vamos escutar, volta a recordar, por favor. Uhum. Vamos então escutar a peça Cucuruzo, interpretada pela Inês Lopes, e é uma peça escrita para um set de instrumentos de brincar. A Inês Lopes está a tocar cerca de 5 a 6 instrumentos de brincar diferentes. Então, aproveitem.
E seguimos a nossa entrevista com o compositor Nuno Lobo. Nuno, já recebeste vários prémios. Posso mencionar, se calhar, o terceiro prémio no concurso SIM, é assim que se diz? SIM ou SIM? Acho que sim, eu também não New... sei muito bem. Ok, mas há de ser, não é? Não era em Aham. português, não era assim. SIM New Music for Harpsichord, em Milão, Itália. Qual é a importância Que importância é que tu achas que têm estes prémios para um jovem compositor? Ah, É assim, enquanto jovem compositor, eu acho que os prémios continuam a ser, infelizmente, uma forma dos músicos ganharem visibilidade, serem reconhecidos pelo seu trabalho e até criarem uma rede de contactos. Uhum. E eu digo infelizmente porque acho que os concursos destroem a criatividade de quem toca ou de quem compõe. Uhum. Por exemplo, há 2 anos li um artigo da Maria João Pires, pianista, para quem não conhece, no Público, penso eu, em que ela dizia que considerava os concursos a morte da arte. Uhum. E eu subscrevo completamente. Uhum. Acho que os concursos fazem sentido se estamos a falar de cavalos, ou de corridas, ou de nadar, em que há uma meta muito específica, uma meta quase matemática. Uhum. O primeiro a chegar ganha, não é? Exato. Na música, se existe uma meta específica, eu gostava de saber qual é. Uhum. Os concursos, eu acho que os concursos de composição podem facilmente tornar-se um pouco corruptos, porque Uhum. motivam os participantes a procurar saber quais são os estilos favoritos dos jurados, de forma a alinhar a Uhum. música em consonância com eles, ou podem ainda motivar os compositores a escrever um início super impactante para chamar a atenção. E depois surgem perguntas como é que se comparam duas peças diferentes, de diferentes Exatamente, não compositores, é? com diferentes estilos. Exato. Acho que é um exercício bastante complexo e Uhum. até injusto. Uhum. Um, Porque é uma avaliação e, muito mais subjetiva, não é? Quer dizer, uma claro, comparação completamente subjetiva. e Uhum. também a questão de que para quem é que os compositores estão a escrever? Se estão a escrever para os jurados, para os Exato. músicos ou para o público? Exatamente. No entanto, hoje em dia já se vê concursos em que tem o prémio do público, em que o público pode atribuir um prémio de acordo com Uhum. os seus próprios critérios. Uhum. Mas pronto, é óbvio que, como disse atrás, os concursos continuam a ser uma boa forma de Claro. Uma exposição aos rampa. Uhum. músicos, não é? E até Uhum. motivar os compositores a escrever mais peças. Exatamente. Exatamente. Mas tendo em conta esses pontos negativos, na minha modesta opinião, eu acho que os concursos podem facilmente danificar todo o processo criativo Uhum. e contaminar até a música, não é? Sim, 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 acredito. Tu, além do interesse pela composição, também manifestaste sempre muito interesse pela área da direção. Estudaste direção Uhum. com Eugênio Amorim, Arturo Maria Pinho e Lucas Viz, é assim que se diz? Lucas Viz. Lucas, fiz. Lucas Viz. De Yeah. 2016 a 2017 foste maestro assistente da Banda Marcial da Foz do Douro e desde 2020 maestro do coro de câmara em Dora, na Holanda. Na perspectiva de um compositor, é mais interessante dirigir as próprias obras, ou seja, as obras que tu escreves, se é que já tiveste essa oportunidade de dirigir as tuas próprias obras, ou é mais interessante dirigir obras escritas por outras pessoas? Ora bem, eu diria que é muito diferente. Eu vejo pontos positivos ou pontos interessantes em ambos. Uhum. Quando estamos a dirigir uma peça de outro compositor, temos aquela responsabilidade acrescida de que temos que respeitar o texto musical que foi Exato. escrito por aquele compositor e se Uhum. calhar respeitar também, fazer uma interpretação à semelhança do que era interpretado na época. Uhum. E portanto eu sinto aquele peso histórico nos ombros de ok, espero que, Pesadíssimo. que o compositor esteja bem e que não esteja a sofrer com o meu trabalho, não é? Exato. Por outro lado, dirigir as minhas próprias peças também é uma tarefa interessante e Uhum. desafiante, porque Uhum. tenho o trabalho de tornar a minha música real, não é? É óbvio que eu não estou a tocar, estou só ali a acompanhar os músicos para chegar ao bom porto. Exatamente. Uh, mas é também uma forma de conseguir entrar em detalhes que, por vezes, estando sentado na plateia, não posso estar Exatamente. constantemente a dizer ao maestro: olha, faça isto, faça aquilo. Se eu estiver lá naquele papel, eu próprio, no momento em que Controlas. tenho uma ideia, posso controlar e Uhum. posso trabalhar Uhum. nessa ideia. Ok. Portanto, Acaba por ter as suas vantagens, não é? sim, Hum, sim.
E tu, enquanto compositor, certamente também tens referências, não é? Quem é que são as tuas referências? Ora, isso é uma pergunta difícil, porque eu acho que as minhas referências podem vir de todos os cantos da história da música e Uhum, até de exemplos fora do contexto da música erudita. uhum, Eu gosto muito de compositores como Ligeti, Stravinsky ou Schnittke, ou portugueses como o Fernando Lopes Graça, por exemplo. uhum, Uh, mas eu vou buscar inspiração a bandas sonoras de filmes, a séries, a uhum, videojogos, bandas dos mais variados tipos. uhum. Um, Portanto, e por vezes, às vezes, a maior fonte de inspiração até vem de meios não musicais. Pode ser um episódio da minha vida, uma uhum. história, uma pessoa que me é irritante e que eu quero escrever algo para libertar as minhas angústias, ou um autocarro, um elevador, Uhum. um eletrodoméstico, pode ser mesmo qualquer coisa. Qualquer coisa. Portanto, é. Ok, portanto é a vida que te inspira, não é? Além de pessoas em concreto, que são as situações do dia Claro, a dia. Isso acaba por ser muito sim, interessante, por certeza que traz uma riqueza muito maior, não é? Há mesmo as sim, tuas, espero eu. em termos de ideias e tudo, muito mais, mais profícuas, não é? Como se costuma dizer. Uhum. E estamos mesmo a chegar ao fim desta nossa entrevista, Nuno, e eu gostava de saber. Que projetos é que tu tens agora para um futuro, se calhar um futuro mais próximo, não é? Quais são os teus próximos Uhum. projetos? Para a malta que te quiser acompanhar, depois também podes partilhar um bocadinho como é que podem seguir-te nas redes sociais ou onde é que podem encontrar mais informação sobre ti. Que projetos, Nuno, para o futuro? Ora, projetos. Eu, neste momento, estou a trabalhar com uma violinista e uma saxofonista holandesas, Uhum, a Merel Verkamen e Femke Eistra. E elas têm um duo, é violino e saxofone, e fizeram uma encomenda através do Rodiamos, que é uma organização que sobretudo, suporta e apoia música contemporânea. uhum, Estou também a trabalhar com o realizador português João Gonzalez, que está a fazer a sua nova curta-metragem e eu estou a ajudar na parte da orquestração da banda sonora. uhum, Um, Irei trabalhar de novo com os Mato Saxophone Quartet, é um quarteto de saxofones português que está a uhum, residir aqui na Holanda e vão gravar o seu novo CD, penso eu, no uhum. próximo ano, 2022. E recentemente fui convidado para fazer parte de uma organização chamada Musical Makers, Ok. que basicamente pretende modernizar e talvez recontextualizar o género dos musicais. Uhum. E, se o Covid deixar, vou retomar em breve os ensaios com o meu coro aqui na Holanda, Ok. em Oud-Reist, que é uma pequena cidade barra vila que, a cerca de 40 minutos de Amsterdão. Creio que para já são os projetos que tenho em cima da mesa, sim. E já é muita coisa, não é? Sim, Agora, para terminar, antes de mais, Nuno Lobo, quero-te agradecer esta disponibilidade para estares aqui a ser entrevistado e a falar um bocadinho connosco. Já agora, quem te quiser acompanhar nas redes sociais ou, enfim, onde é que poderá acompanhar-te? sim, podem procurar, podem acompanhar todos os meus concertos e todas as minhas, como se diz em português, updates, Ok, todas as novidades, as novidades, exatamente, ok. no meu website, nunolobo.com, Uhum. e também podem seguir a minha página de Facebook, basta procurarem Nuno Lobo Compositor ou Composer e podem encontrar várias coisas. Vou partilhando alguns vídeos e gravações de concertos, Uhum. entrevistas, etc. Uhum. E penso que é isso. Também Ok. tenho página do Instagram, LinkedIn, essas coisas. Portanto, se Mas escreverem basta Nuno procurar. Lobo, irão lá parar. Exatamente, sim. Muito bem. Nuno, vamos terminar esta entrevista por escutar uma obra tua. Que Uhum. obra vai ser essa? Apresenta-nos lá. Ora então, vamos ouvir uma obra chamada Wu e foi composta em 2018. O Uhum. título está em chinês e basicamente foi uma encomenda organizada pelo New Ensemble. Era um ensemble que existia aqui em Amsterdão, atualmente já não existe pelos cortes de fundos que infelizmente chegaram aqui à Holanda também. Uhum. E basicamente esta peça foi escrita e inspirada num dos poemas do Tao Te Ching, que é um livro ancestral chinês que está na base do budismo. Uhum. Ah,
valor da não existência, da inexistência, se quiserem. E, portanto, o poema, creio eu, muito nessa ideia de sabermos dar valor ao espaço vazio, pensarmos numa casa, o que nós valorizamos é o espaço que existe entre quatro paredes, ou se tivermos um copo, o que nós valorizamos é o espaço que existe dentro do copo, de forma a podermos deitar água ou qualquer outro tipo de conteúdo. E, portanto, eu tentei extrapolar essa ideia para a peça. Muito Mas bem. pronto, isto é apenas uma pequena introdução. Vamos então ouvir a peça? Vamos deixar o pessoal ouvir. Obrigada, Nuno, mais uma vez pela tua presença aqui. E então terminamos esta entrevista ao compositor Nuno Lobo, ouvindo a sua obra Ru. Até para a semana. Obrigado.